Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos aí com a última aula do capítulo 4 da apostila 3. Caso vocês venham escutar uma conversa no fundo dessa aula, é o Inácio jogando, né, videogame. E quem não está? Muito bem. A expansão dos Estados Unidos, ok? É uma sequência do que vocês já viram em geografia, né? Inclusive parece que é o capítulo 4 de geografia de vocês aí, que vocês viram, né? América, população e economia americana e expansão dos Estados Unidos. E aqui segue o mesmo, a gente só vai pontuar algumas coisas que não foram discutidas lá. Não será muito longo, que é um complemento, né? Muito bem. Nós temos o seguinte: quais são os fatores que levaram os Estados Unidos a se expandirem para o oeste ou para o Pacífico? A escassez de terra no leste. Né? A escassez de terra do leste, nós vamos ter o seguinte: o leste, que era representado pelas antigas 13 colônias ou pela antiga Nova Inglaterra, ex-colônia britânica, estava saturada demograficamente. E havia um processo de expansão econômica, né, desse grupo aí, do grupo do leste americano, né, das 13 colônias, principalmente tanto os membros do Estado do Norte como os dos Estados do Sul, ok? Isso, de fato, vai estar ligado aqui o acesso à propriedade da terra, né, o acesso à propriedade de terra, ok? Né, dos americanos, beleza? O crescimento urbano, a malha urbana precisava se expandir do leste para o oeste. E a caça de peles, que era algo muito valioso. O Regresso é um filme lindo, tem no Netflix. Assistam a Caça de Peles, que representa um conflito muito forte entre, né, os americanos e os grupos indígenas nativos do continente, ok? Muito, muito bacana. Podem assistir. É um filme longo, mas é dramático. Leonardo DiCaprio trabalha muito bem nesse filme. Tá? E esse filme, inclusive, ele foi traduzido aqui no Brasil por uma pessoa que eu conheço, Douglas Collins, que hoje reside em Cataguases, que me indicou esse filme. Tá? Muito bacana. Assistam, por favor. A expansão territorial dos Estados Unidos começa no seguinte: aqui nós temos as antigas 13 colônias, os estados do norte, do centro e do sul, onde eu tenho, né, os estados do norte, que são as colônias de povoamento, e os estados do sul, que são as colônias de exploração, que nós já vimos várias vezes. Esse território aqui, né, foi aquele adquirido no Tratado de Versalhes, após a Guerra dos 7 Anos, que nós já vimos. A Louisiana foi comprada pela França, ok? Em 1803. Em 1819, a Flórida pertencia à Espanha. E os estados compraram a Flórida, portanto, que é uma área relativamente tropical dos Estados Unidos, ok? Depois, em 45, os Estados Unidos anexaram o Texas. O Texas, Califórnia e Novo México pertenciam ao México. Esse território todo pertencia ao México. Qual o interesse dos Estados Unidos no Texas? Aí você vai ter, né, os filmes aí de faroeste, ok? A corrida do ouro, a busca do ouro. É uma região muito rica em recursos minerais metálicos valiosos, principalmente em ouro e diamante também, ok? E depois a Califórnia e o Novo México foram cedidos pelo México com muita pressão. Oregon, né? Oregon, aqui eu tenho Oregon, eu tenho Washington e tem a famosa cidade de Seattle, ok? Aqui eu tenho San Diego, São Francisco, San Diego, ok? Beleza, né? Ok? Né? Que os Estados Unidos se expandiram. Então você tem todo um processo. No século XIX, principalmente século XIX, olha só, né, após a independência americana, o século XIX é o século de expansão dos Estados Unidos para o oeste. Essa é a expansão territorial. Isso foi muito bacana, né? Porque os Estados Unidos passam a ter saída tanto para o leste quanto para o oeste, tanto para o Atlântico, tanto para o Pacífico. Depois os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia e compraram o Havaí no Pacífico do Japão. Tá certo? Veja bem, preste atenção. Nós já falamos dos grupos indígenas americanos. Os grupos indígenas americanos, nós falamos, né, dos Inuits, no extremo norte do Alasca, que são os Esquimós, né, dos Silks, falamos dos Apaches, tá certo?
E são os grupos que foram exterminados e foram perdendo território para os americanos. O filme O Regresso representa bem a força desse conflito que há entre, né, os americanos e os grupos indígenas. Tá certo? Beleza? Além da caça de peles, há até uma disputa territorial também com os grupos indígenas. E nós temos esse ditado, né, esse ditado aí dos americanos, que são da sabedoria indígena, dos americanos não, sabedoria indígena, que é tão atual quanto hoje diante dos impactos ambientais que acontecem no mundo e principalmente no Brasil. Hoje eu estava viajando para Juiz de Fora e já vi uma notícia no rádio de que está havendo um incêndio muito complicado, intenso, em parte do Parque Florestal de Bitipoca. Olha só, de Bitipoca, pertinho da gente aqui. Vimos aí o Pantanal em chamas, a Amazônia em chamas. O ministro do Meio Ambiente, tendo uma cobrança muito forte aí parece que é do STF, porque a política ambiental do Brasil está muito frágil, tá certo? O meio ambiente está perdendo força em termos de proteção política. Então, a sabedoria indígena vai dizer o seguinte: quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, é que os homens perceberão que não podem comer dinheiro. Tá certo? Beleza? Toca para frente então. Nós vamos ter duas nações distintas dentro dos Estados Unidos. Nós vamos ter os Estados do Norte, que são as antigas colônias de povoamento, e os Estados do Sul, que são as antigas colônias de exploração. Ok? Deixa eu dar uma pausa aqui só para olhar a notícia. Recebi a notícia e já li, beleza. Então nós temos o seguinte: os Estados do Norte representavam um maior elevado desenvolvimento econômico do que os do Sul. Os Estados do Norte tinham controle sobre a maior quantidade de indústrias dos Estados Unidos estavam concentradas no Norte, a maior quantidade de bancos estavam no Norte e os portos. E a mão de obra livre imigrante. Os estados do Sul eram marcados por latifúndios monocultores de tabaco e algodão, com emprego da mão de obra escrava ainda no século XIX, que tinha uma ambição pela expansão latifundiária. O latifúndio à terra era o essencial para os estados do Sul. Propriedade de terra, mas a expansão industrial, financeira, tecnológica e científica é uma ideia do Norte. No entanto, quando você pega hoje o Sun Belt e o Silicon Valley, no sul dos Estados Unidos e oeste dos Estados Unidos, você tem a região que tem os maiores tecnopolos do mundo. O Silicon Valley, ali na Califórnia, San Diego, Los Angeles, São Francisco, o Vale do Silício, onde você tem os tecnopolos da microeletrônica, das empresas, das multinacionais de alta tecnologia. A noroeste dos Estados Unidos, você tem Seattle, os estudos aeroespaciais e da aeronáutica americana, elevadíssima. É uma proposta que descende aqui do grupo do Norte. Você vai ter alguma divergência aqui, Os estados do Sul queriam manter a concentração latifundiária, os estados do Norte não queriam manter a concentração latifundiária. Os estados do Sul queriam avançar com a escravidão para o oeste e os estados do Norte queriam abolir a escravidão. Porque os estados do Norte viam o seguinte. Porque os estados do Norte viam o seguinte: a mão de obra escrava, transformada em mão de obra salariada, vai se transformar em mercado consumidor das mercadorias produzidas pelas empresas americanas. Ok? E os estados do Sul não queriam libertar os escravos dos trabalhos no campo, porque era uma grande ferramenta e um grande investimento lucrativo, de certa forma. Então você vai ter origem à Guerra Civil, a Guerra da Secessão, em 1865. Você vai ter o Partido Republicano do Norte, que era abolicionista, e o Partido Democrata do Sul, que era escravista. Ok? O Partido Democrata do Sul, que era escravista. Em 1860, nós temos a eleição de Abraham Lincoln, que é um republicano que vai ser eleito com a maioria dos votos com a rejeição dos sulistas. E os sulistas vão declarar aqui a criação de uma confederação dos Estados da América.
rompendo com os estados do norte. Abraham Lincoln não vai concordar, isso vai desencadear na Guerra Civil, ou a Guerra da Secessão. E os estados do sul compraram a ideia, entraram em guerra com os estados do norte, porém não tinham condições de vencer. Porque eu disse lá em cima, os estados do norte tinham um avanço tecnológico maior do que o do sul. E os estados do norte tinham mais dinheiro para investir no exército do que nos estados do sul, porque a maioria dos bancos estavam concentrados no norte. Então os estados do norte venceram, ok? E vão abolir a escravidão. Mas, a consequência vem, O Abraham Lincoln foi assassinado com tiros em pleno teatro. Com a abolição da escravidão, você tem aqui a criação de uma nova Constituição americana, que vai ter como 13ª e 14ª emendas, vão abolir a escravidão e vão estender os direitos civis aos cidadãos nascidos nos Estados Unidos. Então os negros passam a ter o direito de cidadão, passam a ter o direito de votar e ser votado. Só que vai ter uma opressão a resposta dos sulistas vai ser a criação do Ku Klux Klan, ou KKK. Então os negros serão ameaçados, ok? O grupo sulista do KKK, Ku Klux Klan, não vai aceitar não vai concordar com que os negros sejam eleitos a cargos políticos ou que tenham direito de votar. E essa questão racial nos Estados Unidos é forte até os dias atuais. Vimos aí vários protestos este ano, não só nos Estados Unidos, mas a nível global, ok? A nível mundial. E no Brasil também, Isso é um tema que demanda de um bom debate, de bastante tempo para a gente conversar já na próxima aula, ok? Tranquilo? Tamo junto, grande abraço para vocês.